Lucas capítulo 19, versículo 41, 42 e 44. Nos diz assim a palavra de Deus: Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: Se você compreendeste nesse dia, sim, você também o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. 44. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Eu quero ler na RA, por favor. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está oculto aos teus olhos, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. E eu gostaria, dentro desse contexto, falar sobre a prática da lei do reconhecimento. Há muitas pessoas que elas estão buscando em 2022 aquilo que elas acham que precisam para ser feliz. Eu estou em busca do meu sucesso financeiro, eu estou em busca do meu sucesso profissional, eu estou em busca do meu sucesso na minha área familiar, eu estou em busca do meu sucesso no meu casamento. Tem muitas pessoas que estão em busca de sucesso em muitas áreas das suas vidas, elas estão em busca, e elas provavelmente, se estão em busca, elas vão passar o ano todo buscando, procurando, e elas vão terminar o ano e elas não vão encontrar, se elas não aprenderem a praticidade da lei do que chamamos reconhecimento. E por que elas não vão encontrar? Porque tudo que você precisa, e aí eu quero essa palavra que mudou a minha vida lá atrás e que pode mudar a sua vida, essa palavra que pode mudar a tua história, diz a palavra de Deus, e isso é um fato. Tudo que eu preciso já está dentro de mim, já faz parte da minha vida, simplesmente está aguardando o meu reconhecimento. Você está dizendo: eu quero inteligência, eu quero sabedoria, mas a Bíblia diz que Deus já derramou sobre nós o espírito de sabedoria, que Deus já nos deu inteligência como a nenhum outro. Eu preciso de força, de ânimo, de coragem. O salmista disse que Deus já nos criou um pouco menor que os anjos, mas de glória e de honra nos coroou, de glória e de honra. O que quer dizer? Que o Senhor já nos deu uma coroa de vitória, de honra, para nós vivermos uma vida honrada. Então a palavra de Deus diz no livro de 1 Coríntios 2:9, que o que Deus tem preparado, o que Deus preparou para aqueles que o amam, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando Deus ele criou o homem, quando Deus estabeleceu o homem, que ele o coroou de glória e de honra, como disse o salmista lá no Salmo 8, o Senhor nos coroou de quê? De glória e de honra. De glória, fizeste-nos entanto por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Menor um pouco que os seres celestiais, do que os anjos, mas nos coroastes de glória e de honra. Então, quando eu fui criado, Deus já coroou, Deus já me colocou uma coroa de honra. Deus já colocou sobre você uma coroa de honra. No dia que você nasceu, Deus já colocou em você uma coroa de vitória, de honra, para você vencer. E em Eclesiastes 3:11 diz que quando Deus ele nos fez, Ele colocou dentro de nós e fez tudo no seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade.
A NTLH, por favor, colocou no coração do homem. E ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Você tem a capacidade de entender as coisas do teu passado, você tem a capacidade de entender o teu presente, mas Deus disse que ainda Ele te deu capacidade de entender as coisas que ainda vão acontecer, de enxergar, diga aleluia. Então deixa eu te dizer algo, querido, tudo o que você precisa já está dentro de você. Jesus disse: eu vos dou a minha paz vos dou, e não as dou como o mundo as dá. A paz do nosso Deus já está dentro de nós. Jesus disse: essas coisas eu vos escrevo para que em mim vocês tenham alegria, e a alegria que eu vos dou ninguém pode tirar. Então, eu quero achar razões para mim ser alegre. A alegria já foi plantada dentro de você por Jesus. No dia que você entregou sua vida para Ele, essa alegria já entrou no teu coração. A felicidade já está dentro de você. Então escute bem, tudo que você precisa na sua vida, saia daqui hoje para você lembrar disso o ano inteiro. Que tipo de árvore você é? A palavra era do Salmo 1, e o versículo 3 do Salmo 1 faz a referência do ímpio, que o ímpio, quando coloca aqui, diz assim: essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Essa é a referência de quem é justo. Mas o versículo 4 faz referência do ímpio, diz: o mesmo não acontece com os maus, eles são como a palha que o vento leva. O ímpio não tem futuro, o ímpio não tem futuro, a não ser que ele se arrependa, a não ser que ele mude. Mas enfim, isso era uma outra. Mas quando eu cheguei aqui, Deus disse: fale para as pessoas sobre reconhecimento. Então saia daqui hoje, volta ao texto que Jesus falara: todos os dias de 2022 eu não vou pedir para Deus razões, eu não vou pedir para Deus o que Ele disse que já está dentro de mim, aguardando o meu reconhecimento. Quando Jesus está falando com Jerusalém, ele chega na cidade, e diz a Bíblia que quando ele se depara com a cidade, Jesus chorou. E por que Jesus chora? Porque a promessa de Jesus, de Deus para Jerusalém, era aquela que está lá no livro de Isaías, capítulo 60, quando ele diz: levanta-te, resplandece, porque está chegando a tua luz, e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Te levanta, levanta os teus olhos e vê os teus filhos voltando de longe, então teu coração se dilatará, e você será radiante de alegria. As tuas portas, ó Jerusalém, estarão continuamente abertas, e as riquezas das nações entrarão pelas tuas portas. A profecia estava lá. Jesus chega, e ele chega para cumprir essa profecia. E ele anda pelas ruas de Jerusalém, e ele anda pelos lugares de Jerusalém, mas aonde Jesus chega, ele não é reconhecido como Filho de Deus, ele não é reconhecido como Salvador, ele não é reconhecido como o Redentor de Jerusalém. E quando Jesus olha para aquela cidade, versículo 42, ele disse: se conheceras por ti mesma, se tu reconheceres, se tu reconheceras por ti mesma, quem é que está te visitando? Jesus está dizendo hoje para você, moça, rapaz, homem, mulher, senhor, senhora, jovem: se tu conheceras o que está dentro de ti, se tu reconheceras o que eu te dei, o que eu preparei para a tua vida, se tu tivesses o reconhecimento da força que existe dentro de ti, do poder que existe dentro de ti, da habilidade, capacidade, da inteligência, sabedoria que existe dentro de ti, se tu reconhecer a glória que já está dentro de ti, esperando você reconhecer. Mas sabe, ao invés disso, o que acontece? O diabo começa a nos subestimar.
Você tem que lembrar do que Deus falou sobre você. Você tem que reconhecer o que Ele disse a teu respeito. Ah, mas o diabo, o inimigo, disse. Não importa o que ele disse. Aquilo que Deus colocou dentro de mim não está aguardando o reconhecimento de ninguém, está aguardando o meu. Você não tem que ficar esperando que alguém veja em você o que você não está conseguindo ver. Lá no livro de Números, capítulo 14, versículo 31, diz a palavra de Deus que tinha uns 10 homens covardes, espias. E diz a Bíblia, por favor, Josué, capítulo de número 13. E diz a palavra de Deus que alguns homens ali estavam, sabe como, queridos? Como não acreditando. Números 13 mesmo, versículo 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos como gafanhotos, e assim também o éramos. Como você se vê, as pessoas vão te ver. Se nem você reconhece o potencial que há em você, reconheça o potencial. Eles disseram: nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim éramos. Mas o que é que Deus tinha falado sobre eles? Deus tinha falado para eles uma coisa: que contra eles, Israel, não havia encantamento. Aqui mesmo em Números, Deus tinha dito uma palavra para eles, que está aqui em Números capítulo 22, e diz a Bíblia, olha, capítulo 22, diz a palavra, que enquanto o inimigo tentava amaldiçoar Israel, você sabe que a Bíblia diz? Que disse ele, versículo 8 do capítulo 23, como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar quem o Senhor não denuncie? Pois o cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo, eis que o povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Versículo 10, quem contou o pó de Jacó e numerou a quarta parte de Israel, que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como a dele. Então disse Balaque a Balão: que me fizeste? Chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoas. E sabe o que ele disse? Contra Israel não há encantamento. Versículo 22, Deus os tirou do Egito, e as forças deles são como as do boi. Olha o que Deus falava sobre eles, mas olha como eles se viu. Deus disse que eles tinham a força de um boi, e ele se viu como gafanhoto. Deus disse que você tem a força de um boi selvagem, de um leão. Mas o que Deus pode fazer se tu não reconhece essa força? Se tu te vê como um gafanhoto? Aí eles disseram, voltando, 23, contra Jacó não há magia, não há macumba que possa contra Jacó, nem encantar contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejo o que Deus tem feito. 24, eis que o povo se levanta como uma leoa, levanta-se como o que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. O que Deus falava sobre eles é que eles eram como um boi selvagem, como uma leoa ou como um leão. Eles não se deitam até que eles tenham vitória. Eles não mudam, eles não retrocedem, eles não voltam, porque eles estão determinados como o leão, como a leoa e como um boi selvagem. Mas eles não reconheciam. É isso que Deus fala de você. Você está se vendo como um pobre coitado? Deus vê dentro de você tudo que você precisa para vencer nesse ano. Ele já te deu, Ele já te entregou, está dentro de você, esperando você reconhecer. Quando você se sentir fraco, você olha para a Bíblia e diga: o fraco, eu sou forte.
O diabo está dizendo que eu sou um nada, mas Deus está dizendo que eu sou vencedor. Então Jesus disse: se conheceras por ti, ainda hoje. Você observa que o ainda hoje está entre duas vírgulas. Ainda hoje. Se tu soubesses o que está dentro de você. O que diz a palavra em João, Evangelho de João, capítulo 4, quando Jesus fala aquela mulher que era uma mulher pecadora e que se sentia desprezada e um nada, e Jesus disse para ela, versículo 10, Jesus pede água para ela e ela diz: como tu me pedes de beber, sendo tu judeu e eu uma mulher pecadora, samaritana? Jesus lhe disse: se conheceras o dom de Deus. NVI, por favor. Se tu conhecesses, se você conhecesse o dom e quem está lhe pedindo a água. Se você reconhecesse o dom, o presente. Dom é presente. Se você conhecesse o presente que eu quero te dar, e se você conhecesse quem está te pedindo dessa água, você lhe teria pedido, ele lhe teria água viva. Mas qual é o clamor de Jesus para essa mulher? Você precisava reconhecer quem está te pedindo. Fale de novo: tudo que eu preciso para vencer na minha vida já está dentro de mim. Deus já me coroou da glória e da honra desde o dia que eu nasci. Só está aguardando eu reconhecer. Volta lá no versículo 42, onde nós estamos. Se você conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está oculto aos teus olhos, tu não consegues ver, tu não consegues enxergar. O grande problema nosso, queridos, é que o diabo, ele é expert em colocar em nós, muitas das vezes, uma lupa que impede nós de enxergarmos as coisas como elas são, e nós enxergamos de forma distorcida. Quantas pessoas às vezes eu atendo e a pessoa, ela diz: eu não presto, eu não sou nada, e a gente precisa mudar o pensamento que aquela pessoa tem sobre ela mesma, que ela tem sobre ela mesma. E muitas das vezes o próprio Senhor Jesus, no livro de Mateus, ele fala: se os teus olhos forem bons, se os teus olhos, em Mateus 6:22 diz: são os olhos a candeia ou a lâmpada do corpo. Se eu me olhar com os olhos bons, o que é que diz? Como é que vai ser a minha vida? O meu corpo luminoso. Mas se eu me enxergar, Deus está dizendo: tu és um leão, um boi selvagem, uma leoa, mas eu estou me vendo como gafã. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo andará na luz, todo o teu corpo será iluminado, todo o teu corpo será cheio de luz. 23, mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Isso é problema. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, o que é que Jesus falou aqui? Portanto, se a luz que está dentro, então ele disse que todos nós temos já a luz dentro de nós, mas quem transforma essa luz em trevas somos nós. É a gente que se olha de forma errada, é a gente que Deus plantou dentro de nós a luz, mas a gente está se vendo de forma errada. Quem está me entendendo? Então, queridos, volta lá o texto. Jesus, ele está dizendo: mas agora isso está oculto aos seus olhos. Versículo 44: e te arrasarão, e os teus filhos também dentro de ti. Não deixarão na tua vida, Jesus está chorando e dizendo para Jerusalém: pedra sobre pedra. E a razão porque tu e os teus filhos vão ser destruídas, Jerusalém, é porque tu não reconhecestes. Sabe por que muitas coisas
acontece na vida das pessoas é porque elas passam dias, anos, meses e elas não reconhecem o propósito de Deus para a vida delas. Elas não reconhecem o que está dentro delas, plantado pelo próprio Deus. Elas não conseguem descobrir o propósito e aí o pau come. E a única coisa que Jesus faz, o que é? 41, é chorar por você. A única coisa é Jesus olhar a tua situação e dizer o quê? Só chorar. E dizer para você o que ele disse para Jerusalém: ah, se tu reconhecesses. Reconheça quem te abençoa. Reconheça os teus patrões. Reconheça os teus pastores, os teus líderes. Reconheça o teu marido. Reconheça a tua esposa. Filhos, reconheça os seus pais. E o que é reconhecer? É dar a honra, é dar a atenção. O que é reconhecer? É celebrar, porque você descobriu. O que diz Provérbios capítulo 3: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então o que Deus está dizendo em Provérbios 3: reconhece em todos os teus caminhos. Sempre diga: Deus é a razão de tudo. Deus é a razão de tudo. Quando você reconhece os teus caminhos, acontece com você o que diz lá em Isaías 45, versículo 2. Deus diz assim: a partir de agora eu irei à tua frente, endireitarei os teus caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, te mostrarei as riquezas encobertas e os tesouros escondidos. Porque você reconhece. Reconhecimento. Quando você pratica essa lei, lá no teu trabalho você reconhece o teu patrão, você vai se tornar um melhor funcionário. Aonde é que está a paz que você precisa? Dentro de mim. Onde está a alegria que o mundo e muitos crentes estão procurando? Aonde está a riqueza e a prosperidade? O Salmo 35 diz que o Senhor se compraz na prosperidade dos seus servos. Aonde está essa riqueza, essa prosperidade? Dentro de mim. Deus me deu uma unção e deu uma unção para você prosperar. Onde é que está a prosperidade que você busca? Dentro de mim. Onde está a sabedoria e inteligência? O potencial para vencer, a força de um leão, de uma leoa. Já está tudo com você, só esperando você reconhecer que já está contigo, e você só precisa despertar.